Programa ADV Jus. Oferecimento Qualicista Informática. Automação e serviços para a área do direito. 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Olá, estamos chegando com o ADV Jus. Quero mandar um abraço especial para você que me acompanha através das redes sociais e também através do nosso site, o advjus.net. Evidentemente, você também que me acompanha através da TV neste instante. O ADV Jus de hoje vai entrevistar o Dr. Ralph Melles Stica. O Dr. Ralph Melles Stica é meu colega advogado, palestrante, é também mestre e doutorando em controladoria e contabilidade. Ele é coautor também desta importante obra aqui, Direito do Agronegócio. A nossa pauta de hoje: os impostos no agronegócio e os desafios da advocacia empresarial. O ADV Jus está no ar. Fique aqui. Ok, doutor Ralph, prazer em te receber aqui nos estúdios do ADV Jus hoje, doutor. Prazer é meu, Marco. Doutor Marco. Doutor, a pauta que nos remete aqui hoje é uma pauta que fala sobre a obrigatoriedade de recolhimento de tributos, de impostos. Será que existe algo que incomoda mais as pessoas, os contribuintes, do que as alíquotas aí que nós convivemos e divulgamos e sabemos, doutor? Olha, de fato, doutor Marco, o que a gente tem visto o custo tributário é o único inexorável das empresas. A empresa pode melhorar a produtividade, até agora ainda pode demitir empregados, mas uma coisa que ela não consegue escapar é recolher os tributos. Se cumprir da legalidade. Então, na verdade, trabalhar com planejamento tributário, trabalhar como advogado tributarista, trabalhar com contabilidade tem a ver com economizar tributos de forma lícita e fazer o planejamento tributário dentro dos limites legais. O profissional tem uma forma aí de aliviar, pelo menos, a vida do contribuinte, né, doutor? Com certeza, com certeza. É isso mesmo. Doutor, quais os principais desafios enfrentados pelo contribuinte, tanto na esfera federal como a estadual? Gostaria que primeiro o senhor falasse da federal. Sim, doutor Marco. Primeiro a gente tem, bem recente, a medida provisória número 685 de 2015, que trouxe a obrigatoriedade de o contribuinte abrir as informações para a Receita Federal acerca do que é o planejamento tributário que está sendo feito. Ela vem sendo questionada, inclusive no Supremo Tribunal Federal, mas de fato ela tem a ver com as normas anti-elisão já da Lei Complementar 104, mas verifica-se que ela é impraticável, porque pede-se para o contribuinte entregar o milho para a galinha, como diz o outro, né? Aí com certeza isso não vai poder ir adiante. E tem a ver também com questões de livre iniciativa, isonomia, ou seja, uma série de princípios constitucionais que vão ser afrontados com esse tipo de medida. Então, na esfera federal, os principais desafios têm a ver com as novas normas contábeis, que estão bastante em voga nos estudos tanto dos tributaristas quanto dos contadores, IBRACON, CPC, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, e a Lei 12.973, que trouxe esses padrões contábeis para a parte tributária. Muita coisa nova, muita coisa sem o entendimento ainda dos advogados tributaristas, não por falta de competência, mas por uma amplitude de conteúdo, ou seja, mais-valia, goodwill, ajuste a valor presente, valor justo, a contabilização de leasing, uma série de outras questões relacionadas a cooperativas, por exemplo, ativo intangível, ativos biológicos. Então, hoje, o advogado tributarista na esfera federal não é mais aquele que faz simplesmente o lucro real, como se fazia em 78, com a legislação original. Hoje, os desafios são maiores por conta das alterações contábeis. Certo. Doutor, evidentemente que a gama aí de dispositivos que dispomos, elas é infindável, Mas para quem está aí nessa área, qual é a relevância do conhecimento, da aplicação do direito internacional, pelo menos aqui assim de uma forma analógica?
Perfeito, doutor Marco. Na verdade é muito relevante. Por quê? O Brasil, na parte tributária, cada vez mais vem adotando os princípios tributários internacionais, ou os princípios de direito tributário internacional. Por exemplo, a partir de 96, o Brasil começou a tributar renda em bases universais, que era algo que não se fazia e que muitos países fazem. Essa polêmica que se tem, o que se teve com relação a lucros no exterior, tem a ver com as normas de Controlled Foreign Companies, que já tem nos Estados Unidos e vários países da Europa. A questão, por exemplo, de thin capitalization ou subcapitalização, transfer price, que é uma questão bastante debatida, tem tudo a ver com as normas da OCDE, tem tudo a ver com as normas internacionais. Então, conhecê-las para o direito brasileiro tem sido cada vez mais importante. É basicamente isso, então. Tá certo. Doutor, agora com relação aí, com relação a operações do mercado financeiro de capitais, o que pode ser colocado, doutor? Perfeito, doutor Marco. Na verdade, a gente destaca bastante também a relevância desse assunto para o agronegócio em geral, porque sabe-se que desde 2004, ou até mais precisamente desde 94, com a criação da cédula de produto rural, hoje as principais agroindústrias, os produtores rurais, eles se financiam muito mais a partir de fontes privadas do que simplesmente fontes públicas. Então, conhecer o certificado de depósito agropecuário, o warrant agropecuário, certificado de direitos creditórios do agronegócio, a LCA, que é a letra de crédito do agronegócio, que hoje os bancos de varejo utilizam amplamente como uma forma de economizar tributos, porque não tem incidência de imposto de renda de fonte para a pessoa física. Então, conhecer a tributação desses títulos, ainda que acabei de dizer que não haja nesse caso da LCA, mas conhecer como funciona a renda variável, renda fixa, isso é importante também para quem quer advogar nessa área. Não tem como deixar de conhecer o mercado financeiro. É isso mesmo. Olha, meus amigos, eu quero convidá-la a participar conosco aqui do ADVJus, ok? É só você me enviar uma pauta ou mesmo uma sugestão de tema ou então o nome de um colega para que você o veja nos concedendo uma entrevista aqui no ADVJus, ok? O nosso endereço é eletrônico, é programa@advjus.net. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo, é rapidinho, voltamos já, aguarde. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Quali System Informática. Automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Esteja ao alcance dos melhores consumidores da cidade. Anuncie na revista Atual Ribeirão. Com formato objetivo e moderno, seu negócio ganha um destaque especial. Excelente tiragem com distribuição em toda a cidade. Conheça e anuncie. Revista Atual Ribeirão. Curta nossa página nas redes sociais e acesse nosso site atualribeirão.com.br. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Ok, estamos de volta então com o ADVJus. Hoje, com imensa satisfação, nós estamos recebendo o Dr. Ralph Meles Stica. A nossa pauta de hoje, os impostos no agronegócio e os desafios na advocacia empresarial. Doutor, nós estamos aí diante de um cenário complicado, né? Um cenário de crise econômica, como a gente já falou um pouquinho aí no bloco anterior, né? Fala-se muito em ajuste fiscal. Mas, como eu disse, o governo não faz praticamente a parte dele. O que seria ideal, doutor? Olha, é uma métrica difícil de se colocar, né? Considerando que o ministro da Fazenda, ele é do mercado financeiro, ele conhece como lidar, de certa forma, com isso, mas até essa semana eu li de partidários do Partido dos Trabalhadores, né, que está no poder, que ele é um tesoureiro, ou seja, que ele trata de uma tesouraria, não seria um ministro da Fazenda. Na verdade, o ajuste fiscal, quer dizer, desde a lei de responsabilidade fiscal, a necessidade de fazer o orçamento aprovado pelo Congresso,
é uma medida de arrecadação projetada e gastos projetados, e essa diferença tem que ser de alguma forma ou bancada, esse déficit, ou o superávit para se pagar juros, senão ninguém vai querer emprestar dinheiro para o governo. Perdão. Então, na verdade, assim, o ajuste fiscal passaria por cumprir o superávit com o percentual do PIB e, de certa forma, não com esse viés de aumento de impostos, porque parte do que o governo está tendo que repristinar, está tendo que voltar agora, é de desonerações que foram feitas no passado. Então isso não dá previsibilidade, isso não dá segurança jurídica para nenhum empresário. Sem dúvida. Doutor, agora o senhor acha que nesse mesmo viés aí de dificuldade, né, de complicações que a gente está vendo aí, e por enquanto a gente não vislumbra nada assim de muito animador aí pela frente, né? O senhor acredita que a vida empresarial contemporânea, ela não se sustentará fora do planejamento prévio? Sem um planejamento prévio, tudo vai ficar muito mais complicado? Com certeza, e eu vou novamente na parte do planejamento tributário, não com esse sentido às vezes até pejorativo que damos ao planejamento tributário. Sim. Quando se ouve falar, dá a impressão de que é alguma coisa escusa, alguma coisa ilícita. Planejamento tributário não é, por exemplo, abrir várias empresas no Simples Nacional para pagar menos tributos. Planejamento tributário é onde eu vou abrir a minha empresa, qual estado eu estou sujeito, quais benefícios fiscais aprovados pelo CONFAS eu posso fazer jus. Na parte federal, lucro real, lucro presumido, qual impacto é menor, quais despesas eu vou poder deduzir. Então, esse planejamento tem muito a ver. A gente vê muitas empresas, por exemplo, até médias e grandes, que não fazem algumas contas, né, digamos, antes de tomar decisões. Então, por exemplo, uma questão básica que algumas empresas simplesmente dispensam é o regime de estimativa no lucro real anual, que é obrigatório, teoricamente, mas que pode ser o tributo a ser pago pode ser ou suspenso ou reduzido se você faz lucro real. Muita empresa nem faz o regime de estimativa e vai tocando a vida com lucro real. Então, a legislação prevê essa possibilidade e há formas de se fazer um planejamento tributário considerando essas dicotomias que a legislação nos dá. Então, eu costumo dizer e ratifico, planejamento tributário é contencioso administrativo e judicial de primeira linha, de qualidade, sempre litigando, sempre trazendo as provas, trazendo os fatos de forma legal, fazendo as sustentações orais, indo até os tribunais, e planejamento financeiro mesmo, quer dizer, créditos de PIS e COFINS, créditos de ICMS, não deixar quaisquer créditos parados nos balanços das empresas. Então, está tudo conectado, doutor Marco, não tem como desconectar direito tributário de economia, de contabilidade, não tem como se falar em direito tributário no Brasil ou em qualquer lugar do mundo sem falar em balanço patrimonial, sem falar em demonstração financeira, sem falar em nota explicativa. Por exemplo, só para concluir, o CPC número 25, o pronunciamento técnico 25 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, ele trata das provisões. E nós, advogados, o doutor também está bem acostumado a isso, o cliente pede o relatório de auditoria e pede que o senhor coloque qual é a probabilidade de êxito. Sim. E a gente vê os colegas, de certa forma, derrapando numa questão que é muito importante para as auditorias, porque dali pode nascer uma obrigação de fazer uma evidenciação, uma divulgação de um passivo que vai mudar totalmente liquidez, alavancagem, enfim, uma série de índices financeiros. Então está tudo interligado. Doutor, é tudo no link, né, praticamente. Doutor, agora, vez por outra, aí o governo sinaliza aí com programas governamentais de parcelamento de compensação de tributos, né? O senhor acha que eles, pelo menos os que estão aí em vigência, eles contemplam as aspirações dos contribuintes, né, de uma forma geral, ou eles são muito tímidos, doutor? Doutor Marco, eu diria até que é o contrário. Infelizmente, esses programas de parcelamento, eles vão ao sabor do governo federal e às vezes dos estados. Então a gente nota, por exemplo, no estado de São Paulo, houve o PPI do ICMS em 2007, depois o PEP recentemente também, ou seja, o programa mal terminou, os contribuintes mal terminaram de pagar, outro se abre, sempre a pretexto do quê? De recolher aquela primeira parcela à vista. Então, no caso federal, os telespectadores sabem disso, nós tivemos o Refis 1, depois tivemos o PAES, programa especial, depois tivemos o PAEX, depois tivemos o Refis da Copa, com uma primeira abertura, com uma segunda reabertura, e agora nós tivemos o ProRelite. Então, eu creio que isso também deseduca o contribuinte, o empresário, porque ele sempre vai esperar
pelo próximo parcelamento. Então ele entra, faz aquele primeiro pagamento, logo ele rompe, porque ele... Exatamente, fica na expectativa e nos corredores ou nas, digamos assim, nas discussões empresariais está sempre aquela questão, quando vem o próximo parcelamento? Não deveria ser assim, tanto do lado do governo quanto do lado do contribuinte. Nós precisamos educar o empresário a vai fazer o parcelamento, vai confessar a dívida, vai pagar, isso tem que fazer parte de fluxo de caixa, isso tem que fazer parte de questões financeiras da empresa. Não pode ser simplesmente para protelar ou para postergar o pagamento de tributos. Certo. Meus amigos, nós estamos enviando o nosso jornal eletrônico ADVJus. Se você já o recebeu, mande-nos o feedback. Se você não recebeu, por favor, entre em contato conosco pelo endereço que eu já mencionei aqui no programa @advjus.net, ok? Mais um intervalinho aqui, você sabe, rapidinho. Voltamos já já. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arca Depani Filho 137, 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Legal, voltamos então com o ADVJus. Hoje, honrosamente, nós estamos recebendo o Dr. Ralph Meles Estica. A nossa pauta, os impostos no agronegócio e desafios da advocacia empresarial. Doutor, o senhor acha que a simplificação, né, e a unificação de alíquotas, elas poderiam ensejar aí, quem sabe, um avanço no campo da tributação? Para começo, sim, doutor Marco. Eu acho que nós temos hoje uma multiplicidade de tributos com a mesma base de cálculo e com a mesma finalidade. Talvez não constitucional, mas isso poderia ser resolvido do governo para frente. Então, por exemplo, a contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS são duas contribuições com legislações distintas, mas houve um período em que elas tinham a mesma legislação, a Lei 9.718 de 98, mas basicamente elas têm a mesma base de cálculo, elas têm a mesma forma de apuração de créditos, elas só não têm a mesma destinação constitucional. Mas poderia ser pelo menos uma guia só de recolhimento ou uma declaração só. Não precisaria fazer duas fichas do DACOM, por exemplo, né, agora das contribuições das ECDs. Então, na verdade, eu acho que unificar seria um começo. Imposto de renda e contribuição social também é a mesma coisa. Tem algumas variações da base de cálculo, mas 99% das adições, exclusões e compensações são as mesmas. Ajudaria para começar. Já seria pelo menos um bom começo. Já seria um avanço, com Falar certeza. um pouquinho agora do campo, né? A chamada pejotização é um comportamento sem volta, doutor? Ou mais que isso, é uma necessidade pessoal do campo? Boa pergunta, doutor Marco. Isso é uma discussão ampla que nós temos no agronegócio, porque tem vários vértices a serem analisados. A primeira questão é, o governo federal claramente tem a intenção de transformar o produtor rural, pessoa física, em pessoa jurídica. Então, do ponto de vista de fiscalização, tem uma série de facilidades e mais controle do ponto de vista da administração federal, da administração tributária. Mas do ponto de vista do produtor, se houvesse um benefício fiscal para que ele se transformasse em pessoa jurídica, com certeza seria mais vantajoso, porque os grandes produtores hoje já têm contabilidade, já tem gerente financeiro, gerente tributário, já tem CEO, CFO, já tem uma governança corporativa. Então, ele só está na pessoa física para o fisco ver, porque de certa forma ele tem uma organização empresarial muito mais forte. Então, não tem por que não ser uma pessoa jurídica.
Agora, como tudo no Brasil, essa mudança só vem com incentivo tributário. Sem dúvida, né? Sem incentivo tributário, eu fico na pessoa física. É melhor, né? Doutor, agora é possível acompanhar, sim, né, algumas vitórias aí, né, a gente vê, de contribuintes na esfera judicial, principalmente porque a gente sabe de inconstitucionalidade de muitas leis que são aí, que estão por aí, né? Mas ainda que surgem muitos tributos considerados praticamente ilegais e inconstitucionais. Isso é uma coisa que aquele contribuinte que está na dúvida, ele deve realmente procurar o bom profissional e buscar seus direitos. É por aí, doutor? Com toda certeza, é o papel importantíssimo do advogado, e no estrito senso da palavra, ou seja, é o advogado tributarista que vai olhar a empresa de forma ampla e vai verificar ali quais incidências podem ser questionadas. Nós vemos muitos clientes estrangeiros que se incomodam até um pouco com essa combatividade do brasileiro, porque eles não estão acostumados com tantas inconstitucionalidades e ilegalidades dos respectivos governos. Mas o papel do advogado tributarista é relevante nessa seara, justamente para ir atrás dessas questões. Então, a parte as operações que nós vimos no CAF, Zelotes ou Zinabre, no TIT, por exemplo, que isso não é o que está sendo discutido, a advocacia séria ela é muito relevante. Por exemplo, afastar a contribuição do INSS da pessoa física, que é uma questão que já foi decidida pelo STF antes da Lei 10.256 de 2001 e agora está em repercussão geral a partir da Lei 10.256 de 2001. A própria questão da contribuição para o INSS das pessoas jurídicas, que é uma discussão também bastante em voga, está em repercussão geral. A multa do FGTS, o adicional de multa de 10%, a questão do INSS sobre alguns reflexos trabalhistas, auxílio doença, enfim. Tudo isso, se tem inconstitucionalidade, se tem ilegalidade, eu creio que o empresário ou a pessoa física, se for o caso, tem que ir atrás do advogado, tem que ir atrás do direito nesse sentido, e aí as boas teses vão prevalecendo, ou seja, não simplesmente procurar o advogado para ficar jogando a execução fiscal adiante. O papel do advogado não deve ser esse. Ele tem que pegar... Não pode ser esse. Ele tem que pegar as boas teses, as boas discussões e ir até o final com elas. E aquele tributo que é devido, aquele tributo que é reconhecidamente confessado, se não pode ser pago à vista por uma questão de caixa, que ele seja pelo menos inserido no fluxo de caixa da empresa. Ou seja, o advogado tem que saber recomendar também para o cliente a hora certa de pagar. Importantíssimo, né, doutor? Com certeza. É verdade. Doutor, o que a gente pode deixar consignado com relação ao agronegócio, tributo, principalmente não digo somente o grande produtor, né, aquele que já tem praticamente seu problema resolvido, né, mas também aquele que está aí produzindo. A gente vê anos após anos a agricultura vem trazendo praticamente aí o Brasil, né? 46% das exportações no último período. Quer dizer, é mais que significativo, né? O que a gente pode deixar consignado nesse viés, doutor? Olha, o pequeno produtor ele tem uma relevância grande nesse caso, porque são muitos pequenos e médios produtores espalhados pelo Brasil e, de certa forma, eles fazem parte da cadeia dos grandes produtores. Então, os grandes produtores, de alguma forma, dependem dos pequenos e vice-versa. A questão é, por exemplo, o caso do antigo Fundo Rural. Hoje todo mundo chama de Fundo Rural, mas ele não existe desde 1977, que fica consignado. A contribuição para o INSS, antigamente chamada de Fundo Rural, nós vemos aí Brasil afora, costumo viajar bastante a trabalho e dando aulas de pós-graduação, e que é uma característica do advogado do agronegócio, ou seja, tem que saber advogar em São Paulo, nos grandes centros, em Ribeirão, mas tem que saber também como ir até o interiorzão para conversar tete a tete com o produtor. Nós verificamos o quê? Alguns produtores que ainda sofrem a retenção dos 2,3% a título de contribuição para o INSS. Não que não deveriam fazer lá, simplesmente eu vou deixar de reter. Mas já poderiam ter uma ação judicial, seja via cooperativa, via associação, para não ter esse tipo de retenção. Então, 2,3% de uma receita de um produtor rural, muito significativo. Então, de certa forma, as próprias associações e cooperativas fazem um papel importante de centralizar essas questões, porque também o advogado não vai conseguir sair, né, distribuindo cartão em cada porteira, né? Não é assim que a gente vai fazer o direito do agronegócio, mas com certeza o pequeno produtor tem uma relevância grande e precisa ser atendido também por essas teses, né, na acepção mais
mais natural da palavra, né? Não aquela tese criada, forjada, mas eles têm que ter acesso a essas doutrinas jurídicas que reduzem os tributos dele também. Tá certo. Doutor Ralph, nós estamos praticamente no finalzinho do nosso programa e a gente poderia falar muito mais, né? Porque o assunto ele é muito interessante, ele é um assunto que é inclusive cativante, né? Falou aí do agronegócio, né? Da importância, nós estamos falando de alimentos para a população, né, doutor? O que mais que o senhor gostaria, em breves palavras, deixar aí consignado dentro da nossa pauta, doutor? Perfeito, doutor Marco. Como a gente está falando de desafios da advocacia empresarial e, naturalmente, como o seu programa é bastante visto por advogados, é um pouco dessa mensagem, ou seja, se nós estamos falando de redes sociais, se nós estamos falando de evoluções em outras áreas, a advocacia tem que evoluir nesse sentido também. Então, naturalmente, a advocacia empresarial, societária, tributária, civil, contratos, comercial, direito bancário, operações financeiras, operações internacionais, ela tem que sair um pouco da zona de conforto jurídica e navegar em outros mares, os mares da economia, os mares das finanças, da contabilidade, que de certa forma foi colocada goela abaixo dos tributaristas, né, por uma alteração legislativa. Então, agora a gente vê todo mundo, hoje é moda curso de contabilidade para advogados, né, de certa forma, alguns colegas, como até o meu caso, se anteciparam a essa tendência e foram atrás da contabilidade, da administração. Então, na verdade, eu acho que é uma mensagem nesse sentido, quer dizer, não sou eu que estou dizendo, o próprio mercado está mostrando da necessidade de um aprimoramento em áreas fora do direito. O direito sempre vai ser o nosso meio de trabalho, nunca vai ser o nosso fim. Tá certo. Doutor, eu quero te agradecer imensamente por ter se disposto, vindo aqui, participado do nosso programa. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez, doutor Marco. É uma honra participar. Pode convidar que eu venho mais vezes. Com certeza, doutor. Nós vamos ficando por aqui. Antes, porém, eu quero dizer para você que você pode novamente rever esse programa com o Dr. Ralph Melo Stick. É só você acessar o nosso site, o advjus.net, ok? Um forte abraço. Até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158.